Estamos recebendo nessa noite a nossa amiga e irmã Lourdes Gadotti. Ela vem lá do Centro Espírita Allan Kardec, de Imbituba, e hoje o tema da exposição dela será Segue-me Tu, que a espiritualidade te acompanha em todo momento. Seja bem-vinda. Que a doce paz de Jesus possa alcançar todos os corações que aqui estão presentes, encarnados e desencarnados, e aqueles também que nos assistem de seus lares. É sempre uma alegria quando recebemos um convite, para refletir sobre o Evangelho de Jesus. Por isso, nós agradecemos imensamente a esta casa que nos recebe sempre com tanto amor e com tanto carinho. E a mensagem de hoje é uma fala de Jesus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 22. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Essa mensagem, segue-me tu, que é o tema da nossa reflexão da noite, ela se encontra nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, um livro belíssimo, Chico Xavier, por Emmanuel. E todos nós sabemos que Emmanuel já possui mais de 1.600 versículos do Evangelho comentados. E por isso, só como curiosidade, todos esses versículos foram reunidos no Evangelho por Emmanuel. Então, esse é o livro do Evangelho de João. Aí nós temos o de Lucas, o de Marcos, o de Mateus, e assim por diante. Quando a gente quer compreender um versículo do Evangelho, é sempre bom nós buscarmos saber o contexto. Onde Jesus se encontrava, o que Jesus estava fazendo, qual a razão que levou Jesus a dizer isso. Segue-me tu. Porque Jesus não fez nada aleatório. Cada palavra de Jesus tinha uma intenção. Tanto que estamos nós aqui há mais de 2026 anos agora, tentando ainda compreender. Ainda estamos estudando o Evangelho. Então, o que fazia Jesus quando ele disse esse segue-me tu? Foi um encontro dele com Simão Pedro, após a crucificação, antes do retorno à casa do Pai. Porque Pedro questionou qual seria a tarefa de João. Pedro, sempre muito curioso, muito preocupado com os outros, ele questionou a Jesus. Eu tenho tantas coisas para fazer, que o mestre já tinha acordado com ele, mas e qual é a tarefa de João? E foi quando Jesus deu exatamente essa resposta. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então Jesus deixou bem claro naquele momento que ele cuidaria de cada um, assim como ele cuida de todos nós até os dias atuais. E isso nos mostra que todos nós temos o nosso tempo, que todos nós temos as nossas tarefas na seara do Mestre. E por isso que Jesus não respondeu a Pedro sobre o futuro de João. Jesus não respondeu isso a Pedro. Jesus focou a sua resposta na distração de Pedro. Porque Pedro, muito distraído,
ao invés de estar preocupado com os seus afazeres, com o que ele tinha como tarefa, se distraiu e quis saber sobre a tarefa de João. Então, nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel comenta este versículo e nos deixa uma mensagem que nos traz grandes ensinamentos a todos nós. E Emmanuel então diz: nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. Comunidade de trabalho cristão é toda a comunidade que desenvolve um trabalho no bem. Qualquer agremiação religiosa tem o seu trabalho no bem, qualquer escola tem o seu trabalho no bem. Então, essa mensagem serve a todos nós que nos envolvemos em qualquer trabalho no bem. Cuidamos muitas vezes do outro e esquecemos das nossas tarefas. A nossa tendência é validar a nossa jornada comparando-a com a do próximo. Às vezes nós queremos medir, a nossa evolução, medir o nosso grau com a régua do outro. Mas a régua do outro é a régua do outro. Eu tenho que medir com a minha régua, com aquilo que me cabe. Então nós temos que estar mais atentos àquilo que nos compete fazer, sem distração. Claro que Emmanuel aqui é muito claro quando ele diz companheiros altamente preocupados, Porque existe uma preocupação natural. Existe aquele carinho, aquela atenção com o outro, e isso é bom. Isso faz parte da nossa caminhada. O que nós não podemos é esquecer das nossas tarefas para nos preocuparmos com o que o outro tem a fazer. Emmanuel diz: é justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Emmanuel, muitas vezes, ele é duro nos seus comentários. E aqui ele chama a nossa atenção. Como o mundo seria melhor se cada um de nós cuidasse da sua parte, cuidasse daquilo que lhe cabe fazer. Não importa onde nós estejamos, não importa o lugar, mas cuidar do que é nosso. O mundo estaria muito melhor. Então, cuidar das nossas tarefas com dedicação, com esmero, responsabilidade e aquele bom ânimo que tanto Jesus nos recomenda. E ali nós lembramos do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. E lá nos itens 9 e 10, Jesus diz: tirai primeiro a trave de vosso olho, depois então vede como podeis tirar o argueiro do olho de vosso irmão. Está lá no Evangelho de Mateus. Todos nós sabemos o que é uma trave e sabemos que ela não é pequena, é uma coisa grande. Só que Jesus aqui não fala de nada material. Jesus fala da trave, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, que todos nós ainda temos. Todos nós. Então ele diz que nós temos que tirar a trave dos nossos olhos, para depois tirar o argueiro. Argueiro é um cisco. O argueiro do olho do vosso irmão. Muitas vezes a trave está no nosso, mas nós estamos preocupados com a pequena imperfeição do outro.
Então, mais uma vez, cuidar de nós primeiro, para depois ajudar o outro. E a maior ajuda que nós podemos dar a qualquer pessoa é o nosso exemplo. São Francisco de Assis tem uma frase que é muito marcante. E ele diz: evangelizai o tempo todo. Se necessário, use palavras. Olha que frase, gente. Se necessário, use palavras. Isso quer dizer que nós temos que pregar o Evangelho de Jesus pelo nosso exemplo. Né? E nós somos muito bons nas palavras. Né? É fácil ser bom nas palavras. É só estudar um pouquinho, né? Organizar ali as ideias. Mas é o exemplo que é o maior divulgador do Evangelho de Jesus. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Normal isso. Dentro de qualquer agremiação, você faz isso, mas aí você recebe um convite para fazer uma outra atividade. Qual é o primeiro pensamento? Ele não vai dar conta. Não vai dar certo. Eu acho que ele não tem capacidade para isso. Nós, lá no nosso íntimo. Né? Então, como é que nós podemos confortar esse irmão, levar a ele a nossa compreensão? Tendo mais clareza no nosso olhar, discernimento, serenidade, o olhar mais puro. Quando Jesus diz nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Essa pureza, ela tem que estar nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, e ali ela vem para as nossas atitudes. Então, quando nós temos esse olhar mais puro, nós não temos a maldade. Então, evitar a leitura equivocada. A vontade de Deus para um não é a régua para o outro. Né? Então, se ele foi convidado, vamos auxiliar naquilo que estiver ao nosso alcance. Às vezes, diz Emmanuel, surge um deles modificado ao nosso olhar. São os nossos olhos, né, que muitas vezes não enxergam direito. Por quê? Porque nós temos a trave ainda no nosso olho. O nosso egoísmo, a nossa vaidade. Né? Então nós temos que cuidar com a leitura que fazemos. E sempre nos perguntar, será que é real mesmo? Será que o que eu estou vendo é de fato o que está acontecendo? No livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 1, Emmanuel nos diz que a mente é o espelho da vida, em toda parte. Então, olha a importância dos meus pensamentos. Nós somos o que nós pensamos, assim nós sentimos e assim nós agimos. Então, para o trabalho no bem, nós temos que ter harmonia entre o nosso pensamento, o nosso sentimento e a nossa atitude. Harmonizar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. E como isso é comum. Logo os comentários surgem. Né? Dentro da casa espírita, então, não, ali tem o obsessor, né? Tá obsidiado, tá, sabe, fascinado. Né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. O maior exemplo
que a gente pode citar é Saulo, o grande doutor da lei, né? Que foi o grande perseguidor da doutrina do Cristo e do próprio Cristo. Depois do seu encontro com Cristo na estrada de Damasco, até o nome ele mudou, né? Passou a se chamar Paulo. E ali ele foi o grande e o maior divulgador do Evangelho do Mestre. E ele iniciou então a sua pregação. Mas ele foi muito criticado por todos, pelos amigos, pelos familiares. E o que diziam? Ele enlouqueceu, ele está perturbado, ele está desviado do caminho. Né? Então, como diz Emmanuel, há cooperadores que acusam sim. E nós temos que tomar muito cuidado, né, com isso. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos nós, né, na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Será que nós temos esse conhecimento de olhar a coisa e encontrar ali todos os ângulos possíveis para que possam justificar o que esse irmão está fazendo? Será? Quem somos nós, então, para criticar e atrapalhar? Porque o máximo que nós temos é o nosso pequeno ponto de vista, ainda muito acanhado, de pouco conhecimento, muitas vezes. Então nós temos que, nesse momento, desenvolver a paciência, ter serenidade, e ali, sem julgamentos, para que, no ambiente em que nos encontremos, não surjam as divisões, não surjam as intrigas, que é o que acontece muitas vezes. Aí um vai para um lado, um vai para o outro, e o que era tão bonito, acabou. Então vamos olhar para nós, e vamos lembrar, vamos dizer a nós mesmos, né? O que te importa a ti? Segue Jesus, segue-me tu, Jesus disse. Né? Então, mais uma vez, vamos nos preocupar conosco. Certa vez, Paulo visitando a casa do caminho, que era lá, cuidada lá por Pedro, né? Paulo observou algumas coisas que, segundo o olhar dele, não estavam indo bem. E Paulo chamou a atenção de Pedro. E Pedro aceitou. Pedro, com humildade, aceitou. Porque a intenção de Pedro era boa, apesar, né, de toda a sua dureza. E aqui a gente lembra, mais uma vez, né, das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E com essa bem-aventurança, Jesus nos traz a humildade. Não por nada Jesus coloca a humildade como a primeira das virtudes que nós temos que desenvolver em nós, para depois poder desenvolver devagarinho as outras. Então, as bem-aventuranças, elas estão encadeadas de uma maneira maravilhosa. É um estudo que vale a pena a gente fazer, né? Continua Emmanuel. Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. Então nós olhamos para o nosso amigo. A gente pode pensar, ele abandonou o que ele estava fazendo, ele teve ali uma queda, deve estar passando por grandes dificuldades. Mas pode não ser nada disso.
Pode ser um chamado. Está na hora de ele fazer outra tarefa, dar esse lugar a outro, né? Mas nós, né, que queremos sempre controlar as escolhas de todo mundo, muitas vezes duvidamos da capacidade dos nossos irmãos de caminhada, sempre com o olhar desconfiado. Ainda não temos a pureza no nosso olhar, né? Desconfiados. Quando nós deveríamos ter aquela ponderação, aquele olhar puro, aquela confiança. Confiança em Deus, confiança em Jesus, saber que nós não estamos sozinhos. O governador do nosso planeta é Jesus. Então nós temos que confiar. Diz Emmanuel que o bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Jesus é o nosso bom pastor. Jesus está sempre vigilante, está sempre no controle. Nós somos o rebanho do Mestre. Todos nós somos conduzidos por Ele. Todos nós. Mas agora cabe uma pergunta muito interessante, né? Que ovelhas somos nós? Somos aquela ovelha disciplinada, amorosa, aquela ovelha bondosa, aquela ovelha humilde, ou somos aquela ovelha rebelde, cheia de orgulho, intolerante, aquela ovelha que quer decidir tudo por si só. Então nós temos que nos perguntar, né? Porque o bom pastor, ele permanece vigilante. Ele está sempre conosco. Mas e nós? Que ovelhas somos nesse rebanho? Nós ouvimos a voz do pastor? E como é que a voz do pastor chega a cada coração? Pelo Evangelho. A voz do pastor chega para cada um de nós através do Evangelho. Ali nós temos a direção para a nossa caminhada. Por isso que a pergunta é saber que ovelha nós somos. Né? Então essa pergunta é para cada um de nós. A resposta é individual. Nós temos que fazer essa análise, né? Convém desse modo atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Sim, cuidar de nós, cuidar do que temos a fazer, né? Avaliar as nossas atitudes, mas para isso nós precisamos do autoconhecimento. Precisamos nos conhecer. E ali a gente lembra, né, da questão 919A. De que maneira é que nós vamos nos conhecer? De que maneira a gente vai saber se está agindo certo ou não? Como é que eu vou saber, como é que eu vou descobrir que ovelha eu sou? Ao final de cada dia, nos ensina Santo Agostinho, vamos passar em revista todas as nossas atitudes. E vamos ver, será que eu agi correto? Será que eu não poderia ter feito diferente? Será que aquela resposta que eu dei foi a melhor? Será que eu não poderia ter ajudado? E ali estabelecer um pequeno propósito
para o dia seguinte. Pequeno. Nós não precisamos de grandes coisas. Nós precisamos de pequenas coisas. De pequena em pequena, ali, nós evoluímos e as coisas tomam um volume. Elas se tornam grandes. Mas tem que ser todo dia. Porque, não, mas hoje deixou um dia, no dia seguinte já não lembra mais. Já esquece. Né? Por isso que todo ano, toda virada de ano, nós estamos ali, né? Fazendo propósitos para o ano e pensando o que vamos... É todo dia, para que a gente possa alcançar. Então, fazer a nossa parte, dar o nosso melhor, sermos bons instrumentos na mão dos nossos maiores, na mão da espiritualidade que nos guia, na mão do nosso espírito protetor, ou do nosso anjo da guarda. Nós temos a nossa parte. E ali a gente lembra, né, lá do capítulo 17 do Evangelho, né, sede perfeitos. Estamos longe ainda, mas é a cada dia. Então, esforçar-se para se tornar melhor a cada dia, buscando sempre a conexão com Deus, nosso Pai. Cada dia um pouquinho, né? Diz que a nossa evolução, assim, são gotas homeopáticas, né? Igual a homeopatia. É de gotinha em gotinha que ela vai fazer o efeito desejado, né? Para todos nós. E continua Emmanuel, então, nos dizendo que nesse padrão de conhecimento e atitude há sempre muito trabalho nobre a realizar. Então, se nós temos esse conhecimento, se nós estamos nesse esforço diário para nos conhecermos, para sermos melhores, tem muito trabalho nobre a realizar. Muito. Então, nós temos que vencer as nossas fragilidades, as nossas imperfeições. Se nós pensarmos em nós, nós não temos tempo para criticar o outro. Podemos auxiliar, sim, né? Mas não vamos ter tempo para criticar, porque nós temos muita transformação moral ainda para fazer. E tem muito trabalho no bem nos aguardando. Então, essa mensagem de Emmanuel, ela tem que ser lida mais vezes, porque o recado dele é muito claro, né? E ele, então, se preocupa em dizer para nós: vocês estão olhando muito para o outro e olhando pouco para si mesmo. E ele termina dizendo: se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faze o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Então, cada vez que nós nos deparamos com uma situação dessa, em que nós estamos julgando, porque às vezes a gente não fala, mas a gente ainda pensa muito, né? Isso faz parte do ser humano, né? Então vamos lembrar dessa mensagem. Que te importa a ti? Segue-me tu. Seguir, né? E seguir a Jesus principalmente, mas esse verbo seguir é um verbo de movimento. Não é ficando parado que nós vamos seguir o Mestre. É um verbo de movimento e direção. Para seguir alguém, nós temos que olhar para esse alguém. Se olhamos muito para os lados, nós perdemos o equilíbrio e perdemos o passo. Nós perdemos a marcha. Nos atrasamos sempre um pouquinho, né? O outro vai e eu fico para trás.
muitas vezes perguntamos sobre os outros porque temos medo do nosso próprio caminho. Então, às vezes, a gente se esconde atrás dos julgamentos que fazemos, atrás das críticas que fazemos. Nos escondemos, né? Porque ainda temos medo do nosso próprio caminho. Jesus, porém, redireciona esse medo para a confiança nele. Então, nós temos que confiar no bom pastor. O bom pastor está sempre vigilante. Que ensinamentos, né, nós podemos levar, né, para o nosso dia a dia dessa mensagem? A vida cristã, o trabalho no bem, não é uma corrida de competição. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém tem que chegar em primeiro lugar, não. É uma jornada de obediência e disciplina. É o que nós temos que aprender com o trabalho no bem. Obediência e disciplina. Então, não gastemos a energia que Deus nos deu para o nosso caminhar, tentando decifrar o mapa de outra pessoa. É que nem aquele velho ditado, né? A grama do vizinho sempre parece mais bonita do que a minha. E aí eu fico ali, né? Tentando saber o que o vizinho faz para essa grama ser tão bonita. Então, quantas vezes nós perdemos a paz tentando entender por que o caminho do outro parece mais suave do que o nosso? Principalmente se nos distraímos com as redes sociais nos dias atuais. Os outros são felizes, são ricos, são alegres, mas o que eles fazem? A minha vida é uma dureza. Nós nos distraímos com isso, né? Então, para que nós possamos ouvir esse segue-me de Jesus, é preciso silenciar as perguntas sobre a vida alheia. Então, nós temos que pensar em nós. Que nós possamos refletir sobre essa mensagem de Emmanuel, que ela é muito profunda, né? E sempre que estamos em dificuldade ou não sabendo como agir, vamos lembrar do que Jesus disse a Pedro. O que te importa a ti? Segue-me e vamos fazer a nossa parte bem feita onde estivermos. Que assim seja.